Sabe uma ideia que parece até contraintuitiva? A de que a justiça tem um prazo de validade. Pois é, parece estranho, né? Mas o poder que o Estado tem para punir um crime, ele pode literalmente expirar. Vamos entender direitinho como funciona esse relógio da lei e, mais importante, por que ele existe. A pergunta central é exatamente essa. Como é que pode, né? Uma pessoa comete um crime, às vezes todo mundo sabe quem foi, e mesmo assim, legalmente, o Estado perde o direito de punir. A punição simplesmente não pode mais ser aplicada. Parece um baita paradoxo, mas é uma realidade do nosso sistema jurídico. Então, bora desvendar esse mistério. Bom, o nome técnico para isso tudo é extinção da punibilidade. E o nome já entrega o jogo, né? É exatamente o que parece. O poder de punir do Estado, o famoso ius puniendi, simplesmente se apaga. O crime aconteceu, o fato existe, mas a chance de aplicar a pena já era. E o artigo 107 do nosso Código Penal é tipo o mapa que mostra todos os caminhos que levam a essa extinção. Então vamos começar pelo primeiro grande motivo para a punição expirar. E olha que curioso, ele vem do próprio Estado. É como se o Estado dissesse, ok, dessa vez eu perdoo. São os chamados atos de clemência. Dá para pensar nisso como uma decisão de perdoar mesmo, seja por uma questão de misericórdia ou até por razões políticas. E aqui a gente tem as três principais formas de clemência, e entender a diferença entre elas é crucial. Primeiro, a anistia. Essa vem lá do Congresso e é, de longe, a mais poderosa. Por quê? Porque ela apaga o crime da história. É como se ele nunca tivesse acontecido. E é sempre para um grupo. Já a graça e o indulto, que são decisões do presidente, são diferentes. Eles não apagam um crime, eles perdoam o cumprimento da pena. A graça é individual e o indulto é coletivo. E olha, a consequência prática disso é gigantesca. Se alguém recebe anistia, a ficha criminal fica limpa em relação àquele ato. A pessoa não vai ser considerada reincidente por causa daquilo lá no futuro. Agora, com a graça ou o indulto, a história é outra. A pessoa para de cumprir a pena, sim, mas a condenação continua lá, no histórico. A diferença é fundamental. Ok, agora vamos para o que é, talvez, a causa mais comum de todas para a extinção da punibilidade, a famosa prescrição. Aqui, a imagem é perfeita, é literalmente uma corrida contra o tempo. O Estado tem um relógio correndo e ele está correndo contra o Estado. Se esse tempo zerar, puf, o direito de punir simplesmente desaparece. A prescrição, no fundo, é tipo um castigo pela inércia do Estado. É a lei falando, basicamente, ô Estado, você teve tempo de sobra para investigar, processar e punir, mas ficou aí parado, perdeu a vez. E essa perda do direito de punir pode acontecer em duas fases bem distintas do processo. E essa diferença é crucial. A primeira é a prescrição da pretensão punitiva, ou PPP. É quando o Estado demora tanto que perde o direito até de condenar a pessoa. O processo simplesmente morre na praia. Agora, a segunda é a prescrição da pretensão executória, a PPE. Aqui, a pessoa já foi condenada, tem uma sentença e tudo. Só que o Estado enrola tanto para executar a pena que perde o direito de fazer isso. A condenação existe, está lá no papel, mas vira a letra morta. Vamos para um exemplo prático para ficar mais claro. Imagina um crime com pena máxima de 4 anos. Pela regra geral do nosso Código Penal, o Estado teria 8 anos para conseguir uma condenação. 8 anos. Parece tempo pra caramba, né? Só que a coisa não é tão simples assim. Pois é, esse prazo de 8 anos não é absoluto, não é uma regra de ferro. A lei entende que, dependendo da idade da pessoa envolvida, esse relógio precisa andar bem mais rápido. E quando eu digo mais rápido, é literalmente cortar o tempo pela metade. Isso está lá no artigo 115 do Código Penal. A regra é clara. Se a pessoa era menor de 21 anos na época do crime, ou se ela já tem mais de 70 anos na data da sentença, o prazo de prescrição, cai pela metade. É uma espécie de proteção legal que leva em conta a idade, os extremos da vida. Então, voltando para o nosso exemplo, aplicando essa regra, aqueles 8 anos que o Estado tinha viram só 4. 4 anos. O tempo para agir foi cortado no meio. E isso mostra bem como o cálculo da prescrição não é uma coisa fixa. É super dinâmico, cheio de sis e de mas. Mas olha só, a inércia que pode acabar com a punição não é só do Estado, não. Existem alguns crimes em que a bola está com a vítima. É ela quem tem a responsabilidade de iniciar o processo e de levar ele adiante. E as decisões que essa vítima toma, ou até as que ela deixa de tomar, podem, da mesma forma, extinguir a punibilidade. Dá pra gente pensar nisso como uma linha do tempo. Primeiro, a renúncia. A pessoa ofendida simplesmente decide não quero processar. Ela abre mão do direito. Ok. Mas e se ela não renuncia, mas deixa o prazo de 6 meses passar? Aí acontece a decadência.
Se o processo começa, ela ainda pode oferecer o perdão. E por último tem a perempção, que é quando a vítima começa o processo, mas depois abandona no meio do caminho. Todos esses caminhos levam ao mesmo lugar, o fim do direito de punir. O que isso tudo quer dizer no final das contas? Que para certos crimes, a justiça penal depende totalmente da vontade do indivíduo. O silêncio da vítima, a inércia dela ou o perdão, tudo isso tem o poder de botar um ponto final na história, tirando o caso das mãos do Estado. Tá, mas aí fica a pergunta. Por que existem todas essas regras? Qual o sentido de dar um prazo para a justiça? Antes da gente responder isso, é importantíssimo conhecer as exceções, porque são elas que mostram aquilo que a nossa sociedade considera simplesmente imperdoável. E a nossa Constituição é muito clara quanto a isso. Para esses dois tipos de crime, o relógio da prescrição simplesmente não corre. Nunca. A punição para o racismo e para atos de grupos armados contra a democracia, essa punição pode ser buscada para sempre. Para a lei, a gravidade disso é tão absurda que o Estado jamais pode perder seu direito de punir. E isso diz muita coisa, né? O fato de existirem crimes que não prescrevem reforça o tamanho da gravidade com que o nosso sistema legal olha para essas condutas. São consideradas feridas tão profundas na sociedade que a possibilidade de justiça não pode, de jeito nenhum, ter um prazo de validade. Mas para todos os outros crimes, a regra é ter um prazo. E por quê? A palavra-chave aqui é segurança jurídica. Pensa bem, ninguém pode viver para sempre com uma espada sobre a cabeça, com a ameaça de um processo que nunca acaba. A lei precisa de um ponto final, um momento em que a gente possa dizer, essa disputa acabou, para que a sociedade e os indivíduos possam seguir em frente. E tudo isso nos deixa com uma baita reflexão para o final, né? Tem um prazo para a justiça? Isso é uma falha? Um sinal de impunidade? Ou será que é, na verdade, uma peça fundamental, um pilar essencial para garantir a estabilidade e a própria ideia de um sistema justo? A resposta, como a gente viu, não é nada simples e está bem no centro do equilíbrio da nossa justiça.